Quero desejar bom dia a todos, dizer que é uma satisfação poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Muita gente está acostumada a me ouvir como juiz, ou como professor ou palestrante. Não é o caso agora. Agora a minha fala é tão somente como um servo de Jesus Cristo, como alguém que olha na palavra de Deus acreditando que ela é inerrante, que ela é perfeita, que ela é regra de fé e de conduta, e tentando tirar dela lições para a gente viver os dias de hoje, para a gente caminhar uma jornada que não é fácil, mas é um privilégio. Esse momento de pandemia lembra a gente o quanto que é importante a gente estar vivo, o quanto que é um privilégio a gente estar com saúde, que a gente possa orar por todo mundo que está passando por privação de saúde. O texto que eu quero ler hoje está em Ezequiel 47. Vou pedir que todos os irmãos e aqueles que nos visitam via Zoom, via YouTube, via Instagram do pastor Israel, que deem uma olhada, abram em Ezequiel 47, está aí na tela, não é isso? Eu tô aqui com a tradução que eu vou ler é a NVT, ok? Vamos lá. Ezequiel 47. Depois disto, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Se o irmão ficou um pouco perdido, já não sabe se está no sul, no leste, no oeste, fique tranquilo, porque eu também fiquei totalmente perdido aí nessa localização, mas o importante é a mensagem que está aqui dentro desse texto. Vamos lá, continua comigo ali no versículo 3. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, algumas Bíblias vão estar com a metragem, com o sistema métrico da época, que fala em 1000 côvados. 1000 côvados equivale a 500 metros, né? Então, quando percorremos 1000 côvados ou 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos, aos meus calcanhares. Ele mediu mais 500 metros ou 1000 côvados e atravessamos o rio novamente. Desta vez, a água chegava a meus joelhos. Depois, mais 500 metros e chegava à minha cintura. Então, mediu mais 500 metros e estava ali, a água era de um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Então, repare os irmãos, os amigos, que ele ia, a cada 500 metros, a água ia subindo e foi ficando cada vez mais volumosa. E aí diz o seguinte, verso 6, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Gente, é muito importante você, quem gosta de sublinhar a Bíblia, sublinha aí os dois lados do rio. Isso tem muita relevância para a nossa conversa de hoje. Então ele me disse, este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Veja, você tem o Mar da Galileia, que tem vida, que tem peixe, que tem gente, e logo depois você encontra o Mar Morto, onde não tem vida nenhuma. O sujeito só vai ali para visitar a morte, a sequidão, não tem um único peixe. Você mesmo, quando entra no Mar Morto, você não pode ficar muito tempo, porque ele é tão salgado, mas tão salgado, mas tão salgado, que se você ficar muito tempo, ele começa a fazer mal para a sua pele, começa a queimar a sua pele. Então, esse texto ele tem um sentido profético e ele também fala de uma situação geográfica, de uma situação que existe lá
na Palestina. Muito bem. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio, mais uma vez, ambas margens do rio, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessa árvore nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. O irmão que quiser, puxa aí, lembra, depois lê o Salmo 1, que diz justamente dessa árvore que está junto a ribeiro de águas e cujas folhas não caem, que dá o seu fruto no tempo próprio. Continuando. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vejam, a questão da abundância é uma colheita a cada mês. A gente tem algumas culturas que a colheita é uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas não é comum uma colheita todo mês. Isso aqui tudo passa essa ideia de abundância. Bem, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre esse texto? A primeira coisa que você precisa reparar é que nós estamos no terreno do sobrenatural. Existe um prédio da onde jorra água. A engenharia humana ainda não chegou tão longe. Olha que a engenharia humana é bastante sofisticada e evoluída. Nós temos um prédio da onde jorra água. Não bastasse jorrar água debaixo do prédio, essa água ela vai aumentando de uma forma miraculosa, porque quando você tem na natureza um rio que vai ficando mais caudaloso, é porque ele vai recebendo água de afluentes, de outros rios que vão jogando água no rio principal. Aqui não, nós temos um aumento da água de forma sobrenatural. E isso é um alerta que a gente precisa fazer para você que não está acostumado com esse ambiente do cristianismo. O cristianismo é um lugar de milagres. O cristianismo é um lugar de perdão, de novos começos, de recomeços, de cura, de transformação da pessoa que era de um jeito e se transforma numa pessoa de outro jeito. Então, quando você entra neste ambiente, você está convidado e autorizado a participar de milagres e de transformações. Se você reparar, nós temos a grande coisa que acontece aqui é algo que é salgado se torna doce, algo que é amargo se torna agradável. O texto diz que isto vai acontecer por Mar Morto, é uma palavra profética, mas isso também vai acontecer na sua vida. Então, se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa desanimada, uma pessoa deprimida, inclusive o pastor Israel tem um livro Diante da Depressão, uma pregação maravilhosa que o pastor Israel fez falando de depressão. E este texto fala de transformação de algo que é ruim, que não tem vida, que não tem viço, e se transforma em algo com vida, algo agradável. Essa transformação acontece pela influência desta água. E eu pergunto, você que está me ouvindo agora, independente de ser cristão ou não, de frequentar a igreja ou não, você é uma pessoa amarga ou você é uma pessoa doce? Você é uma pessoa que existe perto, ao seu redor existe vida ou existe uma mortalha de tristeza? Tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente fica carregado. Ao contrário, tem pessoas que quando chegam no ambiente, o ambiente se alegra. Eu queria que você, que está participando dessa conversa, você dissesse assim, quem eu sou? Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que torna as outras pessoas ao meu redor melhores ou piores? O que acontece quando eu chego? Porque essa água aqui, quando ela chega no local, tudo melhora.
E você, quando você chega no local, tudo melhora ou será que tudo piora? Pois bem, essa é a primeira imagem que eu gostaria que você tivesse. Estamos no campo do sobrenatural. E a segunda imagem, quem eu sou? Eu sou alguém amargo ou sou alguém doce? Outra imagem que a gente tem aqui, que é importante, é a da jornada espiritual. Eu quero que você tente identificar. Existem pessoas que colocam o pé na igreja, vão na igreja, mas toda a sua vida espiritual se resume aos domingos, frequentar a igreja. Essa frequência na igreja não muda o seu humor, não muda o seu comportamento, não muda o seu grau de honestidade, não muda o seu grau de generosidade. Então, o sujeito só botou o pé ali, está com o pé na igreja. Isso é ruim? Comparado com o que podia ser, mas comparado com não estar na igreja, é uma coisa boa. Então, a primeira fase da vida espiritual, e que está escrita aqui no texto, é: você colocou o pé ali. Isso é bom? É. Claro que enquanto você está com o pé na igreja, você não está com o pé em outro lugar. Enquanto você está dentro da igreja, mesmo que você não seja a pessoa mais extraordinária em termos de vida espiritual, pelo menos você não está em algum lugar onde vai fazer besteira. Então, tome cuidado, que eu jamais quero dizer que você só está com o pé na igreja ruim. Não, é bom, é melhor do que não está. Só que algumas pessoas, além de botar o pé na igreja, que é essa primeira fase aqui, elas caminham mais 500 metros, elas caminham mais 1000 côvados e elas colocam o joelho na igreja. Qual o significado desse joelho aí? O joelho significa a oração e o reconhecimento de que nós dependemos de Deus. O reconhecimento de que nós dependemos da misericórdia de Deus. Lembre-se que Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Lembre-se que Jesus disse que bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, humildes de espírito. O que é isso? O que significa esse termo? Aqueles que entendem que precisam de Deus. Então, veja, o pastor Israel acabou de falar do meu currículo, que eu sou juiz, sou autoridade, sou conhecido, mas nada disso garante que a minha mulher ou meus filhos não vão pegar Covid. Por mais que você tome cuidado, a gente sabe que existe um risco de contaminação. Então, se a minha família, ou eu ou alguém da minha família pegarmos Covid, meu amigo, não adianta mestrado, não adianta livro publicado, não adianta ser juiz, não adianta dar liminar, não adianta fazer sentença, que pode ser que a gente perca um ente querido. Então, quando você consegue entender que você tem essa dependência de Deus, que a gente depende da misericórdia de Deus, a gente se ajoelha e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, protege a minha família. Senhor, protege a minha saúde. Senhor, me ajuda no meio desse mundo tão louco como ele está. A gente pode falar, por exemplo, de uma bala perdida. Não adianta ter QI alto, não adianta ser autoridade, não adianta ser rico, não adianta ser inteligente, não adianta ser bonito. A bala perdida é bala perdida, e se ela te encontrar, se ela te achar, pronto, acabou a vida. Então, a segunda fase dessa jornada espiritual é quando você se ajoelha e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Mas ainda pode ir mais longe a sua vida espiritual. Qual é a próxima fase que tem nesse texto? A próxima fase é a fase do lombo. O lombo, você lembra o lombo da mula, né? Você lembra o trabalho. Algumas pessoas, além de entrar na igreja, além de reconhecer a soberania de Deus, elas se colocam a serviço de Deus. Então ela fala: Senhor, qual é a carga que eu tenho que carregar? O que o Senhor está precisando? É lavar o banheiro da igreja? Conta comigo para lavar o banheiro. Ir acompanhar alguma atividade da igreja? A minha pergunta é: você trabalha para Deus? Você faz alguma coisa para Deus? Você coloca o seu lombo a serviço? Quando a gente fala de lombo, a gente também tem que lembrar que é mais ou menos onde fica a carteira, ali perto.
O quanto que você gasta do seu dinheiro com as coisas de Deus? Quando a gente fala de coisas de Deus, eu não estou falando só do dízimo, embora também acrescente o dízimo. Quando você paga um curso para alguém, quando você compra um prato de comida para alguém, quando você compra um agasalho e ou dá diretamente para alguém ou através da obra social da igreja, você está gastando dinheiro com Deus. Eu me lembro que meu filho, o pastor Israel, a gente voltou da igreja e ele estava, o pastor falou que era o dinheiro para Deus. E a gente chegou em casa e meu filho tinha uns 6 anos, ele falou: pai, como é que faz para entregar o dinheiro para Deus? Eu achei a pergunta dele de uma sensibilidade extraordinária. Ele entendeu que o dinheiro que a gente entregou foi para Deus, que a gente falou: olha, vai lá e entrega para Deus, né? Aí ele pega o dinheiro, vai lá, entrega no gasofilácio, e depois ele me perguntou: como é que faz chegar? E a gente explicou para ele: meu filho, quando você paga a pessoa para varrer e a casa de Deus ficar limpinha, está entregando para Deus. Quando você dá dinheiro para o pobre, para ele poder comer, porque ele está com fome, para ele poder estudar, você está entregando dinheiro para Deus. Então, eu gostaria que você pensasse: você está entregando algum dinheiro para Deus, meu irmão? O seu lombo está a serviço ou não? Agora, embora todas essas fases sejam importantes, do pé, do joelho e do lombo, a parte mais importante, aquela que faz essa transformação do amargo em doce, ela só acontece quando a água cobre a pessoa, quando as águas ficam tão profundas que a pessoa tem que ir nadando, ela tem que, aspas, se afogar. E eu quero lembrar do batismo. O que é o batismo? O batismo é a gente se afogando nas águas. A água vai até acima da sua cabeça. Quando você alcança o máximo, o topo, o ideal, você tem o pé, você tem o joelho, você tem o lombo, mas você tem todo o seu corpo, você tem a sua mente, os seus olhos, a sua boca, tudo tomado por essas águas purificadoras que são representativas do Espírito Santo. Aonde você está? Em que ponto desta jornada você está? Você fala: não, William, eu só coloco o pé, mas eu não tenho orado. Ou, William, eu tenho orado, mas eu não tenho servido. William, eu tenho servido, mas eu não estou totalmente entregue para Deus. Essa conversa de hoje de manhã é para você ver aonde você está e aonde você quer chegar. Se você quer dar mais um passo, então, qualquer que seja o ponto onde você está, a proposta minha, enquanto pregador dessa manhã, e da Igreja Batista em Itacuruçá, é que você dê mais alguns passos. E se por acaso você está aí triste, porque no passado você era alguém que fazia mais e você retrocedeu, a palavra que eu tenho para te dizer é: você não está aqui para ficar deprimido e triste porque andou para trás. Você está aqui para ouvir um estímulo, um convite, uma palavra de ânimo para que você ande para frente. Então, se você já trabalhou para Deus e não trabalha mais, para de ficar triste com isso, volta a trabalhar para Deus. A proposta é essa. A proposta é que você caminhe. E se você reparar, nesta caminhada, você vai ter árvores dos dois lados do rio. O que eu quero dizer? Tem gente que acha que se estiver bem na igreja, vai estar mal no mundo, no trabalho, na vida secular. Tem gente que acha que se está tendo sucesso no mundo, não vai poder estar dedicado a Deus. Tem gente que acha que se estiver bem com a família, vai estar mal no trabalho, que existe uma oposição entre a vida profissional e a vida familiar. O que eu quero dizer é que se você deixar Deus atuar na sua vida, você vai ser feliz, vai ter árvore, vai ter alegria, vai ter vida na sua vida espiritual e vai ter... Vocês estão me ouvindo bem aí? É que sumiu minha tela aqui. Está perfeitamente bem. Tá normal. Pode prosseguir normal. Então, não, é tudo normal. Pode prosseguir normal. Amém. Então, meu irmão, o que eu quero dizer é para você estar bem na igreja e estar bem no trabalho, bem na tua casa,
existe essa abundância possível. Então, isso que é árvore dos dois lados do rio. Tem uma frase que eu gosto muito, que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. E muita gente tem essa ideia. Tem outra frase que eu acho muito triste, que é melhor ser pobre e com saúde do que rico e doente. Veja que frase triste. Quem fez essa frase provavelmente era um pobre que viu um rico doente, em vez de orar por ele, em vez de torcer pela cura, falou: não, eu sou pobre, mas estou com saúde, eu estou melhor do que ele. Gente, é para você ser rico, é para você ter saúde, é para você estar feliz, é para você ter árvores dos dois lados do rio. Outra coisa que esse texto nos lembra é que ele fala de alguém caminhando na água. E se você olhar, duas pessoas, uma caminhando em terra seca e outra caminhando na água, aquela que está caminhando na água vai andar mais devagar porque vai ter a resistência da água. Muitas vezes, as pessoas que resolvem seguir a Deus, elas ficam se comparando com as outras pessoas que não têm esses compromissos. A verdade meus irmãos, e talvez mais devagar do que aquele que não tem esses compromissos. Então, para início de conversa, se você resolve seguir uma vida na igreja, você vai ter menos tempo para ir à praia, você vai ter menos tempo para ir aos esportes. Por quê? Porque você vai gastar um tempo na igreja. Se você resolver ser dizimista, e eu sou dizimista, eu falo isso sendo dizimista, você vai pegar 10% dos seus rendimentos e vai entregar na igreja para que a igreja, sustente a causa, sustente missões, sustente obra social. Então, você vai ter menos dinheiro do que o outro. Você vai ter uma série de limitações. Então, enquanto, de repente, uma outra pessoa, você é empresário, um outro empresário está tendo um aumento maior de patrimônio porque está tendo lucro exagerado, você vai ver na Bíblia que a Bíblia condena o lucro exagerado. Então, a Bíblia não condena o dinheiro, nem ter lucro. Mas a Bíblia fala, você não pode explorar as outras pessoas. Então, óbvio, você vai enriquecer menos de dinheiro se estiver andando dentro d'água. Essa consciência, essa percepção de que você tem uma vida diferente. Vou dar outro exemplo. A Bíblia fala que você não deve mentir. Cola é mentira. A cola é mentira. Você não pode colar, meu irmão. Se você está aí fazendo a faculdade, ou a escola, ou o que tiver, ensino médio, ensino fundamental, você não pode colar. Então, de repente, o seu colega do lado que cola, que não tem essa mesma limitação que você, ele vai ter notas melhores do que a tua. Você está preparado para andar dentro do rio? Para andar dentro dessa cosmovisão e dessas regras? A gente acabou de falar agora, por exemplo, o pastor acabou de falar dos 10 mandamentos. Para você andar no rio, para você andar na vida espiritual, você é chamado a ter um comportamento diferenciado que vai te impedir de colar. Então, a sua nota pode ficar mais baixa. Você corre o risco de ser reprovado. Agora, se você assume o compromisso de não colar, você vai estudar mais, que você sabe que não pode colar. Então, o que faz você, neste momento, ter uma limitação, lá na frente, você vai ser recompensado. Por quê? Porque você vai ter estudado, você vai ser obrigado a estudar. Daí, qual é essa parte da nossa conversa? Esteja preparado para andar diferente. Agora, se você reparar esse texto, ele diz que a água salgada vai ser curada, mas também diz, está lá no verso 11, o seguinte: os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Tem alguma tradução que fala em charco. O que é o charco? É aquela mistura de lama, de água com terra, é aquela coisa, forma uma lama.
existem algumas pessoas que não estão dispostas a se separar e a se purificar. A minha pergunta para você é: será que você é essa pessoa que não aceita uma admoestação, que não aceita mudança? A Bíblia chama isso de dura cerviz. Você tem que tomar cuidado, porque esse tipo de pessoa, o texto diz que a água não vai mudar. Algumas pessoas não serão transformadas porque se recusam a receber essa água. Quer um pouquinho da água, mas não quer toda. Então, a ideia da Bíblia é o seguinte, está lá em Josué capítulo 1, que diz: se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser prosperar, você tem que ler a Bíblia de dia e de noite e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda de tudo o que está escrito ali. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que boa parte dos cristãos, dos que se apresentam como tal, dos que querem ser cristãos, eles estão se rogando à autoridade de dizer o seguinte: esta parte da Bíblia eu não concordo. Esta parte aqui é politicamente incorreta, esta parte não é simpática, essa parte vai me queimar com os meus amigos, essa parte vai me queimar na minha rede social. E aí ficam criando um novo evangelho, um evangelho fake, desculpa, eu vou falar aqui, um evangelho Nutella, em vez de ser um evangelho raiz. O que eu quero que você entenda é que seguir a Deus é pegar tudo. Você não pode fatiar a Bíblia e só seguir o que te agrada, e só seguir o que não vai ser antipático perante a coletividade. Daí, meu irmão, toma cuidado para você não ter esse comportamento de pântano. O que é o comportamento de pântano? É a pessoa que não se assume como alguém submetido ao senhorio de Cristo. Agora, se você consegue entender esta mensagem, que a gente está no campo do sobrenatural, ou seja, se você acha que você não tem capacidade de andar nessa vida espiritual, de ficar dentro do rio, de abrir mão do que tem que abrir mão, Deus te supre essa capacidade. Se você falar: Senhor, eu não tenho poder em mim, mas me socorre, Deus vai te ajudar. Se você entender que você tem uma jornada espiritual, que essa jornada espiritual é aos poucos, é um processo, você tem progresso, aí de repente volta um pouquinho, daqui a pouco progride mais um pouco, você vai evoluindo, que você tem que abrir mão de ser pântano, que você precisa trabalhar, ter árvore dos dois lados do rio. Amigo, você entendeu que você está numa jornada e que você está num processo de crescimento, e o resultado desse processo de crescimento é que esta água ela vai entrar na sua vida e vai tornar você uma pessoa mais doce, mais agradável, vai tornar a sua vida mais doce e a sua vida mais agradável. Eu quero ler para você João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: o que Jesus diz para a mulher samaritana: quem bebe desta água, a água do poço, terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu, Jesus, dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Veja que coisa fantástica. Esta água que Jesus dá, que é o Espírito Santo, ela se torna uma fonte que brota dentro da pessoa e dá a vida eterna. Eu vou ler um segundo trecho agora, João capítulo 6, João capítulo 7, quando Jesus fala o seguinte: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse, João capítulo 7, verso 37, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba.
Você que está aí ouvindo essa conversa, seja crente ou não, seja frequentador de igreja ou não, se você está com sede, se você está amargo, se você está salgado, se você está sem vida, o que Jesus diz para você? Quem tem sede, venha a mim e beba. E diz mais Jesus, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E o que fala a palavra? Quando Jesus falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Meu irmão, você tem que tomar muito cuidado, porque o evangelho não é você pegar um copo d'água e entregar para outra pessoa. O evangelho é você pegar o copo d'água, você bebe o copo d'água e você sente e vive a transformação que a água da vida faz e você se torna uma fonte de água. E a partir de você brota água. Você é o templo do Espírito Santo. Então, se em Ezequiel 47 você tem um templo da onde jorra água, você é o templo do Espírito Santo e de você vai jorrar água. Então, se você não tem uma vida correta, se você não tem uma vida espiritual, se você não se torna uma pessoa mais doce, não adianta você querer dizer para o vizinho, para a pessoa do seu trabalho, para a pessoa da sua família, que Jesus transforma. Se Jesus não transformar você, meu amigo, não adianta. Então, se você é alguém que tem uma quedinha para mentira, para o adultério, para a corrupção, ou se você está chafurdado na lama do adultério, da corrupção, da mentira, da fofoca, da falta de amor, do racismo, do preconceito contra o outro, irmão, desculpe, você mesmo ainda não bebeu dessa água. Você botou o pé na igreja, que bom, mas você ainda não está inundado pela palavra. A minha palavra agora, dessa manhã, é: você precisa beber a água. Você não pode dar água para o outro se você não bebe a água primeiro. Lembra aquilo que acontece no avião? No avião, eles ensinam o seguinte: olha, se tiver uma despressurização, vão cair as máscaras e você, antes de tentar botar a máscara em alguém, você bota a máscara em você. Por quê? Porque se você vai tentar botar a máscara no outro antes de botar em você, vai faltar ar para você e você morre. E morre você e morre o outro. O certo é: bota a máscara em você, respira, e aí você vai socorrer a pessoa do lado. O evangelho é a mesma coisa. Você primeiro precisa viver o evangelho, primeiro você precisa mergulhar no rio, você precisa estar com o Espírito Santo até o último fio da sua cabeça. Você vai viver essa transformação do salgado em doce, do sem vida em algo vivente, e aí você vai ser fonte dessa água. Eu sei que alguns aqui já estão vivendo isso, e outros estão falando: William, eu ainda não estou vivendo isso. Eu ainda não senti essa transformação toda. Eu já experimentei um pouco, eu tenho alguma alegria, muita coisa boa aconteceu, mas eu ainda quero mais. Aleluia, amém, que bom que você quer mais. A palavra dessa manhã é: você precisa beber dessa água antes de oferecer água para os outros, porque se você bebe dessa água, você se torna fonte desta água. Então, meus irmãos, a minha palavra é: entenda que você precisa de Jesus. E o meu convite é, neste momento, vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero essa água. Ah, mas eu já sou de igreja, eu já frequento, eu já fui batizado. Amigo, isto não é problema. Se você sente que você ainda precisa de mais vida, ainda precisa de mais alegria, ainda está faltando peixe, ainda está faltando árvore, ainda está faltando essa capacidade de ser fonte de alegria e de transformação, este momento é o momento de você, aí onde você está, você levantar a sua mão e falar assim: Jesus, eu quero mais. Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor entrar. Ou Jesus, eu já deixei o Senhor entrar no passado, mas eu quero um pouco mais desta transformação
que está descrita nesse capítulo maravilhoso da palavra. E aí, se você estiver tomando essa decisão, o que você precisa fazer? Fazer contato com a Igreja Batista em Itacuruçá, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, pegar o telefone da igreja, procurar o pastor Israel ou algum dos pastores auxiliares da igreja e falar: olha, eu estava lá, Deus me colocou diante dessa tela nesse momento, nesse domingo pela manhã, e eu quero beber dessa água, eu quero andar nesse rio, eu quero ter essa transformação e eu quero ser fonte de água viva. Eu quero que rios brotem do meu interior para matar a sede desse planeta que está com tanto ódio, com tanto sofrimento, com tanta desesperança, e você vai levar água para essas pessoas que estão com sede, uma água que você experimentou e que você sabe que é boa. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa manhã. Tá? Muito obrigado.